O índice Bovespa está a menos de 10 mil pontos de alcançar a sua marca histórica. E isso acontece em um momento em que a economia ainda está com sinais de recuperação. Como se explica isso? Ao meu lado, o analista da Clear Corretora, Rafael Figueiredo. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Então, como se explica isso? É a ansiedade, é a vontade. O preço, como característica no mercado, ele vai muito mais na frente da economia, em torno de 6 meses a um ano. Se o investidor está pensando que vai melhorar, ele não vai esperar melhorar os sinais da economia para poder fazer a sua oportunidade de compra ou de venda no mercado. Neste caso, ele já se antecipa. Então, o comportamento do mercado recentemente, esse último ali, meados do ano passado até hoje, é muito da antecipação da expectativa de que teremos sinais melhores da nossa economia. Então, qual é a sua expectativa para o índice Bovespa nesse ano? A minha expectativa é muito boa, eu estou bem otimista, porque recentemente a gente rompeu essa linha de tendência de baixa, esse canal de baixa determinado por essas linhas brancas no gráfico. Esse rompimento caracteriza para a gente uma mudança de comportamento muito forte no preço e uma tendência de alta bem forte, cuja a projeção está lá na faixa dos 73 mil pontos, que é o marco histórico do índice Bovespa. Tá, mas quais são os riscos desse cenário que você está falando não se concretizar? O risco desse cenário é essa boa formação ela começar a reverter, deixar de ter essa boa formação de alta, com configuração de topos e fundos ascendentes. Com isso, a gente tem que ficar de olho na região do primeiro suporte, dos 64 mil pontos, que é uma referência importante para começar a dizer que o mercado não está com tanto ímpeto assim para subir, e depois, na sequência, a gente tem que ficar de olho num suporte mais relevante na faixa dos 58 até os 56 mil pontos. Rafael, o Bovespa está em 65 mil pontos. Qual é o próximo ponto de resistência e o de suporte do índice? Acima de 65 mil pontos, a gente tem como primeiro marco importante a região dos 70 mil pontos, que converge muito a realidade que a gente tem da economia hoje com a própria formação dos preços. A gente tem um mercado que subiu demais, mas a economia ainda não está dando sinais de grande melhora. Isso deve acontecer a partir do segundo semestre. Então, os 70 mil pontos é um ponto de boa referência para testar, inclusive, os incrédulos, que ainda não estão acreditando muito nesse movimento de alta. Acima dos 70 mil, que é uma região de resistência forte, o único ponto que a gente tem é a máxima histórica do índice Bovespa, que está nos 73.920 pontos. E qual que é o ponto de suporte? O ponto de suporte é a região dos 64 mil pontos e depois mais embaixo na região entre 58 até 56 mil pontos. A Bolsa teve uma forte tendência de alta entre 2002 e 2008. O que te leva a acreditar que o momento atual é semelhante, guarda características semelhantes ao período de 2002 e 2008? Eu pude perceber, no início desse novo rally de mercado, uma mudança de comportamento no gráfico, no mercado, muito próxima ao que aconteceu lá em 2002. Esse gráfico ele mostra um pouco isso. Né? Desde 2010, a gente vem numa configuração, uma tendência de baixa muito forte e que, ao final dela, uma divergência de fundo, que a gente chama de divergência de alta, com fundos descendentes no gráfico de preço, porém fundos ascendentes no gráfico do volume. Isso é um sinal de forte acumulação e mudança de ciclo, que aconteceu em 2002, para gerar o rally até 2008, e que é o que eu imagino que vai acontecer a partir de agora, e que já vem acontecendo. A qualidade da análise técnica é identificar padrões que aconteceram no passado e que podem se refletir também o futuro caminho dos preços. Por isso que eu acredito que estão muito parecidos e que o potencial da Bolsa pode ser tão bom quanto o rally anterior de 2002 até 2008. Obrigada. Prazer estar aqui.